Imagine um grupo de exploradores viajando além dos limites conhecidos do Sistema Solar. Eles descobrem cidades brilhantes escondidas nos anéis de Saturno, florestas de cristal respirando vida em Europa, e guardiões feitos de poeira estelar em Marte. Mas nada os prepara para o que encontram em Mercúrio. Um segredo enterrado nas ruínas antigas. Um poder capaz de destruir ou transformar toda a humanidade. E quando um dos seus se torna portador desse poder, a verdadeira pergunta não é o que existe nos planetas, mas sim, o que restará de nós? O espaço sempre foi um mistério. Um abismo negro, repleto de pontos brilhantes que pareciam vigiar os sonhos da humanidade. Na imensa base orbital, acima da órbita da Terra, 6 exploradores se reuniam. O ar era frio, quase metálico. O som das máquinas era constante, um zumbido grave que vibrava no peito de cada um. O capitão Elias observava o vazio pela grande janela de vidro reforçado. Seus olhos estavam cansados, mas brilhavam com algo além do medo. Era esperança misturada com ansiedade. Atrás dele, Helena, a médica da tripulação, fechava a maleta de equipamentos. Seus dedos tremiam. Ela tentava disfarçar, mas os outros perceberam. Ninguém falou nada. O silêncio era pesado demais. Miguel, o engenheiro, checava os controles da nave. Cada botão iluminado parecia respirar. As luzes pulsavam, quase vivas, como se a nave tivesse coração próprio. De repente, uma vibração percorreu o chão metálico. Não foi forte, mas suficiente para que todos se olhassem em alerta. O capitão Elias apertou os dentes. É apenas o ajuste de energia, disse Miguel, forçando um sorriso. Mas ninguém acreditou. Havia algo estranho. Algo que não fazia parte dos testes programados. No corredor lateral, uma sombra se moveu. Rápida. Quase imperceptível. Helena arregalou os olhos. Seu corpo congelou. Ela tentou falar, mas sua voz não saiu. O capitão virou-se para o corredor. A escuridão parecia mais densa. Quase líquida. O coração dele acelerou. Cada batida ecoava como um tambor em seus ouvidos. Um estalo metálico ecoou pelo ar. O som veio de dentro da estrutura da nave. Como se algo tivesse arranhado as paredes. A tripulação ficou em silêncio absoluto. Todos sentiam o peso invisível da presença desconhecida. Então, do fundo da sombra, 2 pontos de luz brilharam. Pequenos, fracos, mas inconfundíveis. Elias deu um passo à frente. Seus lábios estavam secos. Sua respiração curta. Os pontos de luz piscaram, como olhos que se abriam pela primeira vez. O silêncio se quebrou com um som arrebatador. Um grito. O grito de Helena, que caiu de joelhos, levando as mãos ao peito. O coração dela disparava de forma irregular, como se tivesse recebido uma descarga elétrica invisível. Os outros correram para ajudá-la. Mas Elias não conseguia desviar o olhar da sombra. Os olhos brilhantes desapareceram tão rápido quanto surgiram. E com eles, veio um frio cortante que percorreu todo o ambiente. Não havia vento no espaço. Não havia correntes de ar naquela estação. E mesmo assim, todos sentiram um sopro gelado passar por dentro de seus ossos. Helena arfava no chão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela sussurrou, quase sem voz. Eles já sabem que estamos aqui. Silêncio. Então, o som ensurdecedor da sirene ecoou pela nave. O aviso final. A missão tinha começado. A sirene continuava a soar. Vermelha. Intermitente. A luz piscava pelo corredor, transformando os rostos da tripulação em máscaras deformadas de medo. Elias ajudou Helena a se levantar. Ela ainda tremia. O suor escorria por sua testa, frio, quase gelado. Miguel tentava controlar os comandos da nave. Seus dedos batiam contra o painel com pressa e desespero. As telas mostravam mensagens estranhas, códigos que ninguém reconhecia. Isto não faz sentido, murmurou ele, ofegante. O sistema está respondendo a ordens que não dei. Laura, a piloto, respirava fundo, tentando manter o foco. Seu olhar fixo nas janelas. A escuridão do espaço parecia aproximar-se, como se quisesse engolir a nave inteira. De repente, o som cessou. A sirene parou.
As luzes voltaram ao normal. O silêncio agora era ainda mais sufocante, como se a própria nave segurasse a respiração. Elias quebrou o vazio com voz firme. Preparem-se. É hora de partir. Ninguém discutiu. Ninguém perguntou para onde exatamente iam. A missão já estava traçada desde a Terra. Explorar os segredos do sistema solar. E agora, havia algo mais os observando. A nave se desprendeu da estação orbital. O impacto inicial foi suave, mas todos sentiram a pressão no corpo. O peito pesado. O estômago virado. O coração acelerado. Pela janela, a Terra se afastava lentamente. Um planeta azul, cheio de vida, desaparecendo no infinito negro. Helena encostou a testa no vidro. Uma lágrima escapou. Ela sussurrou tão baixo que só Elias ouviu. E se nunca mais voltarmos? O capitão não respondeu. Ele também tinha a mesma dúvida. Enquanto a nave acelerava, algo aconteceu. As estrelas à frente pareceram vibrar, como se o espaço fosse feito de água. Ondas invisíveis se espalharam diante da nave. Laura arregalou os olhos. Isso não é normal. Miguel digitava comandos freneticamente. Os sensores não conseguem medir. É como se o espaço estivesse respirando. O som metálico voltou. Desta vez mais forte. Um arranhar profundo, vindo de dentro da fuselagem. Todos gelaram. Era impossível haver algo ali fora que pudesse arranhar. Não havia nada. Apenas o vazio. E então, um som sussurrado percorreu os corredores. Baixo. Arrastado. Quase humano. Helena levou a mão à boca. Seus olhos arregalados. Ela ouviu claramente uma palavra. Aguardem. O capitão Elias fechou os punhos. Seu corpo tremia. Mas sua voz saiu firme. Todos aos seus lugares. O que quer que esteja conosco, não vai nos deter. As palavras foram corajosas. Mas dentro dele, Elias sentiu algo gelado crescer. Uma certeza terrível. Eles ainda não tinham sequer alcançado Saturno. E já não estavam sozinhos. A viagem parecia interminável. Os dias se misturavam. A escuridão era constante. O espaço não tinha manhãs, nem tardes, apenas silêncio e pontos brilhantes que observavam. Helena quase não dormia. Toda vez que fechava os olhos, sentia aquele sussurro em seus ouvidos. A mesma palavra. Sempre a mesma. Aguardem. Miguel tentava se distrair com os sistemas da nave. Mas até os painéis pareciam zombar dele. Mensagens apareciam e desapareciam sem explicação. Linhas de símbolos que ninguém conseguia decifrar. Laura pilotava em silêncio. O olhar fixo, mas os dedos tensos demais nos controles. Ela sentia algo lá fora. Um peso invisível, pressionando a nave, como se um gigante estivesse observando cada movimento. Elias mantinha a disciplina da tripulação. Mas quando estava sozinho, sentia o mesmo frio, o mesmo arrepio percorrendo a espinha. Ele não dizia nada. O capitão não podia demonstrar medo. Então, no 12º dia de viagem, eles o viram. Saturno. Um colosso dourado suspenso no vazio. Seus anéis brilhavam como lâminas de cristal girando em silêncio. A beleza era tão intensa que ninguém conseguiu falar. Até que Helena chorou. Lágrimas quentes escorrendo sem controle. Ela sussurrou entre soluços. Parece um sonho. Laura desviou a nave em direção aos anéis. Os sensores captavam algo incomum. Formas de energia concentradas, pulsando como corações ocultos. Miguel franzia o senho diante dos dados. Não são apenas partículas de gelo. Há estruturas dentro dos anéis. Elias se aproximou. Estruturas. Miguel respirou fundo. Cidades. As cidades escondidas nos anéis de Saturno. O silêncio foi imediato. Ninguém quis acreditar. Mas quando as janelas da nave se alinharam com a órbita, eles viram torres de luz brilhando por trás das partículas de gelo. Pontes suspensas, conectando colunas flutuantes. Edifícios transparentes que pareciam feitos de vidro líquido. E tudo isso pulsava. Como se fosse vivo. Helena levou a mão à boca, sem acreditar. Laura sussurrou quase sem voz. Meu Deus, eles estavam aqui o tempo todo. De repente,
uma vibração percorreu a nave. O som grave encheu os corredores, como um cântico distante. As luzes dos anéis aumentaram em intensidade, como se respondessem à presença da tripulação. Miguel bateu nos controles. Não consigo controlar a rota. Algo está nos puxando. A nave foi atraída em direção ao interior dos anéis. As torres luminosas se aproximavam rapidamente. Elias segurou firme no assento. Segurem-se! Um clarão cegou a todos. A nave atravessou a barreira de luz. E o que viram do outro lado fez o coração de todos parar por um instante. Um oceano de cidades brilhantes, suspensas no vazio. Milhões de luzes vivas. E no centro, uma figura colossal, feita inteiramente de energia. Não tinha rosto humano. Mas seus olhos eram sóis em miniatura. Olhos que agora estavam fixos na pequena nave humana. E então, a voz ecoou. Não nos ouvidos. Não no ar. Mas diretamente dentro da mente de cada um. Vocês chegaram cedo demais. O silêncio foi esmagador. Helena desabou no chão. Miguel tremia. Laura não conseguia mover as mãos. E Elias, mesmo apavorado, murmurou apenas uma frase. Então vocês já nos esperavam. O silêncio dentro da nave era insuportável. Não havia som de motores. Não havia respiração audível. Apenas aquele peso esmagador da presença que agora preenchia cada canto da mente da tripulação. Helena tapava os ouvidos com as mãos. Mas não adiantava. A voz não vinha de fora. Ela estava dentro, invadindo os pensamentos mais íntimos. Miguel batia contra os painéis. Eles estão controlando tudo. Não temos comando da nave. As telas apagaram de repente. E quando voltaram, exibiam símbolos incandescentes. Linhas curvas, como se fossem constelações em chamas. Laura tremia no assento. O suor escorria por sua pele, frio e viscoso. Ela apertava o cinto de segurança como se fosse uma âncora contra o abismo. Então, a voz soou outra vez. Profunda. Grave. Ressoando como trovões dentro do crânio. Vocês não deveriam ter vindo. Este segredo não pertence à Terra. Elias, mesmo com o coração martelando contra o peito, ergueu a cabeça. Seus olhos estavam firmes, apesar do medo. Ele falou em voz alta, como se desafiasse a presença invisível. Somos exploradores. Viemos em busca de conhecimento. Não para destruir. As luzes da cidade suspensas tremeram. Por um instante, parecia que todas as torres respiravam ao mesmo tempo. Um suspiro gigantesco percorreu o vazio. A entidade colossal se aproximou. Seus olhos sóis iluminaram a nave. O calor era tão intenso que o metal da estrutura rangeu como se fosse derreter. Helena chorava. Miguel não conseguia mais olhar para frente. Laura fechou os olhos e rezou em silêncio. E então, a voz falou novamente. Vocês procuram a verdade. Mas cada planeta guarda um fragmento. E cada fragmento exige um sacrifício. Elias sentiu um arrepio mortal. Sacrifício. A palavra ficou ecoando dentro dele, pesada como uma sentença. Antes que pudesse responder, a luz envolveu a nave inteira. Não era destruição. Era transporte. Um deslocamento além da compreensão humana. As cidades brilhantes desapareceram em um clarão. Os anéis de Saturno ficaram para trás. E, quando a visão voltou, a nave estava diante de um oceano congelado. Europa. A lua de Júpiter. A superfície brilhava como vidro quebrado. E no horizonte, algo impossível se erguia. Florestas cristalinas, eretas, cintilando em azul profundo. Um novo segredo aguardava. Mas o silêncio da nave foi quebrado pelo gemido de Helena. Ela estava pálida, fraca, com o olhar perdido. Eles marcaram meu coração. E quando puxou o colarinho de sua roupa, Elias viu. Sobre o peito dela, uma marca de luz pulsava, brilhando como fogo preso sob a pele. E a voz ecoou uma última vez, fria e impiedosa. O primeiro sacrifício foi feito. A superfície de Europa se estendia diante deles. Um deserto de gelo, iluminado pelo reflexo distante de Júpiter. O planeta gigante pairava no céu como um deus adormecido, vermelho e dourado, vigiando cada passo da tripulação. A nave pousou com dificuldade.
O solo era duro, mas ressoava como vidro sob o peso metálico. O som ecoou pelo interior, um estalo profundo que fez todos prenderem a respiração. Elias foi o primeiro a se levantar. Seu corpo estava tenso, mas sua voz manteve a firmeza. Equipe, preparem-se. Vamos sair. Helena ainda tremia. O brilho sob sua pele não cessava. A marca em seu peito parecia pulsar junto ao próprio coração. Cada batida era acompanhada por uma dor silenciosa, que ela escondia dos outros. Miguel carregava os equipamentos de análise. Mas seus olhos estavam fixos na paisagem pela escotilha. Isso não pode ser natural. Diante deles, erguia-se a floresta cristalina. Milhares de colunas de gelo translúcido, tão altas quanto arranha-céus, se estendiam até o horizonte. Brilhavam em tons de azul e violeta, refletindo a luz de Júpiter como catedrais de vidro sagrado. O grupo avançou. Cada passo sobre o solo ressoava como sinos distantes. Era como se a própria lua os observasse. Helena tocou uma das árvores cristalinas. O frio atravessou sua luva e queimou sua pele. Ela recuou, ofegante, mas ao mesmo tempo fascinada. Está viva. Elias franziu o senho. Como assim, viva? Antes que ela respondesse, a árvore brilhou. A luz percorreu sua superfície, subindo como um raio. E em seguida, o som veio. Um canto. Baixo. Profundo. Como vozes milenares sussurrando em uníssono. A floresta inteira respondeu. Cada coluna começou a vibrar, emitindo notas diferentes. Era uma sinfonia alienígena, bela e aterrorizante. Miguel caiu de joelhos. As lágrimas escorriam sem controle. Eles estão cantando. É uma linguagem. Eu sinto dentro de mim. Laura recuava lentamente. Sua respiração acelerada. Isso não é linguagem. Isso é um aviso. Elias levantou a mão, pedindo silêncio. Mas o som cresceu. A floresta inteira pulsava, brilhando cada vez mais. De repente, uma das árvores começou a rachar. O estalo ecoou como um trovão. A luz explodiu para fora, formando uma figura diante deles. Era alta, delicada como cristal, mas com forma humanoide. Olhos que brilhavam como diamantes incandescentes. Um corpo feito de gelo vivo, transparente e resplandecente. A criatura os observou em silêncio. Cada movimento dela fazia o chão vibrar como cordas de um violino gigante. Então, ela se inclinou levemente para a frente. Sua voz surgiu diretamente na mente de todos, suave e cortante como vidro quebrado. Guardiões não são inimigos. Guardiões são escolhas. Helena caiu de joelhos, agarrando o peito. Sua marca brilhava mais forte que nunca. Ela gritava, mas o som era sufocado pela vibração da floresta. A criatura estendeu a mão em direção a ela. E todos sentiram, ao mesmo tempo, o mesmo peso terrível em seus corações. A floresta havia escolhido. O segundo sacrifício estava próximo. O vento inexistente parecia soprar dentro dos ouvidos de todos. O silêncio absoluto de Europa havia desaparecido. Agora, tudo vibrava. O gelo, a nave, o chão, até os ossos da tripulação pareciam ressoar com a sinfonia cristalina. A criatura diante deles não se movia. Apenas estendia sua mão de gelo vivo em direção a Helena. A luz dentro do peito dela pulsava como um coração exposto. Cada batida era acompanhada de dor. Cada batida iluminava ainda mais a floresta ao redor. Elias deu um passo à frente. Seu corpo rígido, mas a voz firme. Se precisa de algo, pegue de mim. A criatura não respondeu. Seus olhos de diamante permaneceram fixos apenas em Helena. A música da floresta aumentava. Mais e mais colunas de gelo brilhavam, até o horizonte inteiro virar uma muralha de luz. Helena arfava. Suas lágrimas congelavam ao tocar a pele. Ela tentou falar, mas sua garganta não deixou. Somente um murmúrio escapou. Eu sinto. Eles me chamam. Miguel segurou os ombros dela, desesperado. Não, não, você não entende. Eles não estão chamando. Eles estão marcando. De repente, a criatura moveu a mão. Um feixe de luz atravessou o peito de Helena. Não houve sangue. Não houve ferimento visível.
Apenas uma explosão de brilho que iluminou todo o campo de gelo. O grito dela ecoou como lâmina. Um som que não era humano, mas cósmico. Um grito que reverberou até dentro da mente da tripulação. Laura caiu no chão, cobrindo os ouvidos. Miguel chorava em silêncio, segurando os próprios cabelos. Elias permaneceu em pé, mas seu coração batia tão forte que parecia prestes a se romper. Então, o impossível aconteceu. Helena se ergueu. Seus olhos agora brilhavam como os da criatura. Sua pele emitia uma luz suave, azulada, que pulsava como uma estrela distante. Ela olhou para Elias. Sua voz saiu calma, mas carregada de algo que não era mais humano. Eu pertenço a eles agora. O capitão sentiu um gelo mortal atravessar sua alma. Não, Helena, você é parte da nossa tripulação, você é humana. Mas ela apenas sorriu. Um sorriso sereno, quase triste. E deu um passo em direção à criatura. A figura de cristal colocou a mão sobre o ombro dela. E, juntos, eles se tornaram um só feixe de luz. Um clarão intenso, seguido por silêncio absoluto. Quando a luz se dissipou, Helena havia desaparecido. No lugar onde estava, restava apenas uma coluna cristalina recém-formada. Dentro dela, uma sombra imóvel, que ainda lembrava um corpo humano. Miguel caiu de joelhos, soluçando. Laura não conseguia respirar direito. Elias fechou os olhos, sentindo o peso da perda esmagá-lo. A floresta inteira silenciou. A criatura desapareceu junto com Helena. Mas antes de sumir, sua voz ecoou mais uma vez. Cada segredo exige entrega. Vocês ainda têm muito a perder. O som se dissipou. A escuridão de Europa voltou. Mas no peito de Elias, algo mudou. Um juramento silencioso. Ele não permitiria outro sacrifício. Mesmo que tivesse que enfrentar os próprios deuses do sistema solar. O silêncio depois da perda de Helena era sufocante. Nenhum dos exploradores ousava falar. A floresta cristalina permanecia imóvel, como se observasse em segredo. A nova coluna de gelo, onde o corpo dela havia se transformado, brilhava fraca, quase apagada. Miguel permanecia ajoelhado. Seus ombros tremiam em soluços silenciosos. Seus dedos estavam manchados de gelo quebrado, de tanto arranhar a superfície da coluna na tentativa desesperada de libertar Helena. Laura mantinha os olhos fixos no chão. O terror havia drenado qualquer expressão de seu rosto. A piloto que um dia dominava os céus agora parecia uma sombra, quebrada pela visão da amiga perdida. Elias, parado diante da coluna, não movia um músculo. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que o sangue havia parado de circular. Dentro de sua mente, repetia a mesma frase. Eu não vou deixar mais nenhum deles cair. Mas a floresta não lhes deu tempo para luto. Um som profundo ecoou pelo gelo. Não vinha de cima. Não vinha das árvores. Era um chamado subterrâneo, vibrando do interior da lua. As colunas começaram a tremer, emitindo uma luz que os guiava. Um caminho se abriu entre a floresta, levando a uma fenda gigantesca no solo. Laura sussurrou, quase sem voz. Eles querem que entremos. Miguel se levantou, com os olhos vermelhos de choro. Eles querem outro sacrifício. É isso que sempre vão querer. Elias colocou a mão no ombro dele. Sua voz saiu baixa, mas firme. Se for necessário, serei eu. Não mais nenhum de vocês. A descida pela fenda foi lenta e dolorosa. O gelo se abria em corredores estreitos, iluminados por reflexos internos. Era como caminhar dentro de um imenso diamante. O som da floresta os acompanhava. Um cântico distante, grave, que parecia crescer quanto mais se aprofundavam. Depois de horas, chegaram a uma caverna colossal. No centro, suspenso por colunas de cristal, havia um coração. Não era metáfora. Era literal. Um coração gigantesco, feito de gelo e luz, pulsando como se desse vida a toda a lua. Cada batida reverberava pelo ar, pelo chão, pelo corpo de cada um deles. Miguel caiu de joelhos novamente. Seu rosto estava em choque. Europa está viva. Laura recuou um passo. Não, isso não pode ser real. Elias se aproximou. A cada passo, o coração pulsava mais forte, como se reconhecesse sua presença. O capitão estendeu a mão, hesitante. Mas antes que pudesse tocar,
O chão tremeu. Da escuridão da caverna, outras figuras surgiram. Guardiões. Dezenas deles. Altos, translúcidos, olhos brilhantes como diamantes. Eles cercaram o coração, formando um círculo impenetrável. A voz ecoou mais uma vez dentro das mentes da tripulação. O coração precisa de equilíbrio. Um humano deve permanecer. Outro deve prosseguir. Laura arregalou os olhos, sem ar. Eles querem dividir a tripulação. Miguel gritou, a voz quebrada pelo desespero. Já levaram Helena. Não vão levar mais ninguém. O coração pulsou com violência. A luz cegou a todos. E quando abriram os olhos, Miguel não estava mais lá. No lugar onde ele havia caído, surgiu uma nova coluna cristalina, brilhando intensamente, como se seu corpo tivesse sido absorvido pelo coração da lua. Laura gritou em choque. Elias correu até a coluna, socando o gelo em fúria. Mas era inútil. Europa havia escolhido. O capitão caiu de joelhos, esmagado pelo peso da perda. Seu grito ecoou na caverna, misturando-se ao pulsar do coração da lua. E a voz ressoou uma última vez, fria e absoluta. O equilíbrio foi restaurado. Agora, sigam para Marte. A nave se ergueu da superfície de Europa em silêncio. Laura não olhava para trás. Seus olhos estavam fixos nos controles, mas sua mente estava longe. Longe demais. Elias permaneceu em pé, imóvel, com o olhar preso ao vazio. Dentro dele, um abismo crescia. Primeiro Helena. Agora Miguel. A cada planeta, a cada lua, a tripulação se tornava menor. A voz da entidade havia deixado um destino claro. Marte. A viagem foi longa. Dias inteiros em silêncio. O barulho dos motores parecia luto constante. Nenhum deles falava mais do que algumas palavras. Quando a poeira avermelhada de Marte surgiu pela janela, Laura suspirou fundo. Não de alívio, mas de medo. O planeta vermelho parecia uma ferida aberta no vazio do espaço. Seco. Frio. Mortal. A nave pousou em meio a uma planície deserta. Montanhas escuras cercavam a região como muralhas. O vento soprava forte, levantando redemoinhos de poeira que dançavam no horizonte. Elias e Laura desceram juntos. O chão era áspero, quase cortante sob as botas. Cada passo fazia o vento gritar mais alto. De repente, o ar se encheu de partículas brilhantes. No início, pareciam apenas poeira iluminada pelo sol. Mas logo tomaram forma. Figuras translúcidas, altas, feitas inteiramente de pó cósmico. Corpos moldados pelo vento. Olhos brilhando como estrelas distantes. Os guardiões de Marte. Eles caminhavam sem deixar pegadas. Seus movimentos eram lentos, como se flutuassem no ar. Mas havia peso em sua presença. Um peso que esmagava o coração humano. Laura segurou o braço de Elias com força. Seu corpo tremia. Eles são feitos de estrelas. Elias deu um passo à frente. Sua voz ecoou contra o vento. Viemos em paz. Queremos apenas aprender. As figuras não responderam com palavras. Responderam com memória. Imagens invadiram suas mentes. Marte coberto por oceanos azuis. Florestas que se erguiam como muralhas vivas. Cidades de cristal dourado que brilhavam sob um sol mais quente. E então, a queda. Os mares evaporando. A terra se tornando poeira. As cidades ruindo em silêncio. O planeta inteiro morrendo. Laura caiu de joelhos, lágrimas nos olhos. Eles perderam tudo. Um dos guardiões se aproximou de Elias. Estendeu a mão feita de poeira estelar e a colocou sobre seu peito. O capitão sentiu o calor. Não um calor físico, mas cósmico. Como se o coração dele tivesse se incendiado com memórias que não eram suas. A voz veio, grave e distante, como trovão entre nuvens. Guardamos o que restou. Guardamos a chama. Mas a chama precisa de portadores. Laura gritou. Não. Já levarem 2 de nós. Não vão levar Elias também. O vento se intensificou. A poeira girava em espirais gigantescas. As figuras de luz se multiplicaram ao redor da tripulação. Elias sentia seu corpo tremer. Sentia sua alma sendo puxada para dentro da luz. Ele caiu de joelhos, arfando.
E a voz repetiu, desta vez dentro da mente dele. Um de vocês deve carregar a poeira. Um de vocês deve se tornar chama. Elias olhou para Laura. Seu olhar firme, apesar do desespero. Não será você. A poeira envolveu o corpo dele em espirais brilhantes. Seu grito ecoou contra os ventos marcianos. Laura tentou alcançá-lo, mas uma parede de partículas a afastou. Ela gritava, desesperada. Elias! E quando a luz cessou, o capitão não era mais apenas humano. Seus olhos brilhavam como estrelas. Sua pele reluzia com poeira cósmica. Ele estava de pé, mas já não pertencia somente à terra. Os guardiões haviam escolhido. E a voz final ecoou como sentença. Marte agora vive em você.